Olá, seres humanos. Finalmente chegamos à última parte da série sobre solipsismo. Hoje, dia 5/4/2020. Em primeiro lugar, eu devo falar que essa série que eu fiz, que eu estou fazendo, isso daí é só a ponta do iceberg de uma questão que eu acho que é muito mais assim profunda do que aquilo que eu abordei no podcast, nesses podcasts que eu estou falando sobre solipsismo, porém, considerem isso uma pequena introdução a essa série de podcasts. E como eu já disse, já estou falando aqui para vocês já faz alguns podcasts, eu pretendo futuramente. Não agora, porque nesse momento eu não tenho tempo suficiente, eu não estou ainda com a ideia suficientemente formada, vamos colocar assim. E também não tenho tempo, como eu disse, para começar a escrever um PDF que eu vou intitular Do Amor. Que pelas ideias que eu já estou pensando, que eu já estou meio que produzindo na minha cabeça sobre esse PDF, eu já prevejo que vai ser grande pra caralho, vai ter na casa de 400 a 500 páginas mais ou menos. E obviamente que tudo que eu falei aqui nesses podcasts não compreende 400 a 500 páginas, compreende no máximo, sei lá, umas 150, 200 no máximo. Então é o que eu estou falando. Isso daqui que eu estou falando sobre solipsismo e sobre as soluções para solipsismo, isso é muito pouco ainda. Eu preciso ainda uh, colocar isso e ir muito mais a fundo nessa questão, no meu ponto de vista. E eu vou fazer isso não através do podcast, porque sinceramente nem é um meio que eu acho meio mais adequado para transmitir esse tipo de ideia, porque eu pretendo falar, quando eu falar isso a nível mais profundo, de alguns conceitos um pouco mais complicados, que sinceramente eu não sou muito a favor de transmitir isso via oral, via eu falando e vocês ouvindo. Eu acho que livro, leitura é uma forma muito melhor de entendimento com relação a alguns conceitos que abrangem lógica, abrangem epistemologia, metafísica, ontologia, enfim, esse tipo de coisa de uma natureza um pouco mais complicada, um pouco mais profunda, entre aspas, embora eu deteste o uso dessa palavra profunda. Eu sou profundo, vai tomar no cu. Enfim, então é isso aí. Futuramente, como eu disse, caso quem tiver interesse nessa série de podcasts queira se aprofundar ainda mais no assunto, eu recomendo que quando eu lançar o PDF aí do Amor, vocês leiam, mas como eu já tô dizendo, vai ser grande pra caralho, já deixo aqui avisado. E já sei que por ser grande pra caralho, por ser meio difícil, a maioria do pessoal vai, tipo, cagar, foda-se. Mas enfim, eu não tô nem aí, sinceramente. E, bom, outra coisa, antes de começar a falar sobre essa última parte mesmo, até sexta agora dessa semana me enviem e-mails, porque sábado ou domingo eu vou ler e-mails e possivelmente vai ser não a última leitura de e-mails, mas eu vou passar depois um bom tempo sem ler e-mails. Eu vou explicar o porquê no próximo podcast que eu for fazer para vocês. Mas assim, quem quiser ser lido agora, tem até sexta dessa semana para me mandar, porque depois eu vou passar um bom tempo sem ler e-mails. Sei lá, um bom tempo pode ser desde 2 meses até 6 meses, sabe? Não sei. E isso não quer dizer também que eu vou parar com o podcast. Eu vou explicar nesse podcast que vai ser o próximo podcast que eu vou fazer. E, enfim, acho que eu não tenho mais nada para fazer aqui de consideração, só isso mesmo. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, eu recomendo que vocês leiam obras aí, obras do Kant, obras do Scruton, que eu também vou citar agora nesse podcast, e principalmente a obras do Santo Agostinho, Platão também, que também eu vou citar nesse podcast, e principalmente um livro chamado As Obras do Amor, do Soren Kierkegaard, que é basicamente quem inspirou, sei lá, uns 50% assim da minha ideia, da minha concepção sobre o que seria o amor. E, bom, vamos começar logo essa merda, porque eu já tô há 4 minutos falando e até agora não comecei o assunto. Vamos lá. Então, primeiramente, nos podcasts anteriores eu andei falando sobre o que seria o solipsismo, quais seriam os limites do nosso conhecimento, os limites do empírico, os limites do próprio eu. E aí no podcast anterior eu falei de uma possível solução para o solipsismo, que seria uma solução mais materialista, por assim dizer, que seria uma solução mais humanística, que seria basicamente potencializar as capacidades cognitivas humanas, mas que no meu ponto de vista isso poderia ter um custo muito grande para a humanidade como um todo, que seria a possível perda da individualidade, a possível perda do eu, por assim dizer, a possível perda da alma, não sei.
Eu teria que ir um pouco mais a fundo para entrar nessa questão de se o transhumanismo mataria a alma, ou se o transhumanismo, sei lá, modificaria a alma humana. Enfim, eu teria que entrar mais a fundo e aqui no podcast eu não acho que é lugar para ir mais a fundo, eu acho que o PDF vai ser lugar para isso. Mas enfim, então em primeiro e então agora na última parte do podcast eu vou dar a solução. Qual seria a solução idealista para o problema do solipsismo? Existem duas soluções, como eu falei no podcast anterior. A primeira é a materialista, que é o transhumanismo, e a segunda é a idealista, que seria o amor. E quando eu falo de o amor, e agora que eu vou começar a falar sobre o que seria o amor mesmo, o amor não é esse negócio aí que vocês veem, sei lá, em filmes, que vocês veem na vida em geral, de, sei lá, seu pai e sua mãe, casais se beijando, sexo. Isso não tem nada de amor, isso é facilmente explicável biologicamente falando, digamos assim. O que seria o amor? O que seria o amor para mim, Thiago? O amor, para mim, ele pode ser traduzido numa simples frase, numa simples, porém complexa frase, que seria: o amor é a unidade de ordem transcendental. Vou repetir: o amor é a unidade de ordem transcendental. Para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com unidade de ordem transcendental, eu vou precisar decodificar o que significa cada um dos termos dessa frase. Então vamos lá. O amor é a unidade de ordem transcendental. Então, o que seria a unidade? A unidade seria, quando a gente fala, a unidade é algo óbvio, por assim dizer, mas vou tentar traduzir em algum termo um pouco mais filosóficos. A unidade é o uno, o absoluto, é aquilo que é em si mesmo, é semelhante, que é basicamente semelhante à natureza do absoluto. Se você algo semelhante ao conceito de Deus, por assim dizer. O que é Deus? Deus, segundo a maioria das religiões, segundo a teológica cristã, Deus é absoluto. O que quer dizer com Deus é absoluto? Quer dizer que Deus ocupa um espaço, ou o Deus simplesmente é algo que ele é e que não pode ser aquilo que ele não pode ser. Ou seja, no espaço em que existe Deus, só existe Deus e nada mais além de Deus. Então é por isso que, por exemplo, na teologia cristã, na tradição cristã, Deus e o diabo, Deus e Lúcifer não existem no mesmo espaço. Por isso que Lúcifer está no inferno, que virou Satanás, Satanás está no inferno e Deus está no paraíso, por assim dizer. Por quê? Porque o bem supremo e o mal supremo, que é simbolizado por Satanás, eles não podem existir no mesmo plano. Deus é absoluto. Se existisse alguma coisa no mesmo plano que Deus, alguma coisa que fosse diferente de Deus, logo Deus não seria absoluto, porque absoluto é a qualidade daquilo que ocupa um espaço por inteiro. Isso é um absoluto. E se existisse, como eu estou falando, algo que não corresponde às características, à essência de Deus, logo Deus não seria absoluto, logo não seria Deus. Foge da definição do conceito que nós temos de Deus. Resumo da ópera: a unidade, ela é aquilo que é absoluto. Somente Deus é uno, somente Deus é absoluto, somente Deus é uma unidade. Por quê? Porque todos nós, seres humanos, e tudo aquilo que a gente conhece nesse plano está sujeito a mudanças. Nós, seres humanos, nós estamos sujeitos a mudanças de x, y, z jeitos. Desde mudanças biológicas, fisiológicas, como por exemplo, você nasce um bebê e aí você cresce, vira criança, cresce, vira um adulto, aí você começa a envelhecer e você morre. Isso é um tipo de mudança, mudança até de personalidade. Você nasce de um jeito, cresce de outro, é educado, vira de outra maneira, morre de outra maneira. Suas capacidades cognitivas também. Você, quando é mais jovem, você tem uma melhor capacidade de visão. Com o passar do tempo, você vai perdendo, começa a ter que utilizar óculos. Enfim, isso vale para tudo. As árvores crescem. Um belo dia, algum filho da puta vai lá e corta a árvore, ela morre. Os animais também morrem. Basicamente, tudo aquilo que existe nesse plano, de nós mesmos até as estrelas, até o sol, até a puta que pariu, está sujeito a mudanças. Ou seja, tudo aquilo que existe nesse plano não é absoluto, não é uno, por assim dizer. Spinoza diz que tudo basicamente que existe faz parte da substância.
aspectos da substância, mas não seria em si a substância, mas uma derivação da substância. Eu não pego aqui exatamente o conceito de Spinoza, mas assim, eu tomo o conceito de Spinoza para basicamente falar do conceito de Deus contido em Ética de Spinoza, para falar que basicamente existe fora daqui algo que possui em si o tudo, basicamente. Um tudo, é basicamente o tudo, existe uma diferença entre o tudo e o todo. Nós habitamos no todo, o todo é o universo. O tudo é algo que transcende, que vai além desse universo, uma substância em si mesma da qual a gente não pode obter conhecimento nenhum. Quer dizer, não é que não pode obter conhecimento, mas é algo extremamente que vai muito além da nossa capacidade empírica de compreensão, muito além da nossa capacidade solipsista de compreensão e apreensão. Então, basicamente, existe um todo, que é o universo todo, porém, esse todo ele é perecível, ele é sujeito a mudanças, ele é um pequeno aspecto da substância. Já o tudo, que é em si mesmo perfeito, que é em si mesmo absoluto, ele simplesmente não está sujeito a essas mudanças. Ele simplesmente é e ponto, acabou. Esse tudo nós podemos chamar de Deus, nós podemos chamar de absoluto, nós podemos chamar de uno, nós podemos chamar de... Não, demiurgo eu acho que não entraria nessa concepção, porque o demiurgo é um ser imperfeito, então não entra nisso. Mas, enfim, a gente basicamente existe, ou supostamente existe, algo além da gente que não é como a gente, que não é perecível, que não é sujeito a mudanças, algo que é absoluto. E o amor, ele seria uma unidade de ordem transcendental, ou seja, ele possui em comum com o absoluto o aspecto de ser uma unidade, de ser em si mesmo, basicamente. Então, primeiramente, o amor é uma unidade, é um absoluto, é um gesto absoluto. Unidade de ordem transcendental. Aí, primeiro eu caracterizei o que seria a unidade, que seria algo de natureza absoluto, algo uno, ou semelhante à natureza do absoluto. De ordem. O que seria o de ordem? O de ordem é o equivalente a de natureza ou de origem. De origem aqui, na questão do de origem, de natureza ou de origem. Esse de origem eu posso remeter tanto ao mundo das ideias de Platão, quanto também ao conceito de alma de Santo Agostinho. Para fazer uma explicação rápida, segundo Platão, nós viemos de um mundo, eu não me lembro agora exatamente qual é o nome do mundo que nós viemos antes de vir para este mundo, que é basicamente um mundo perfeito, algo semelhante ao mundo das ideias de Platão. Eu vou chamar aqui de mundo das ideias, mas não é o mundo das ideias, é um outro nome. Que é basicamente um mundo perfeito. Nós estávamos antes nesse lugar, assim como na alma, no conceito de alma de Santo Agostinho, ele diz que antes de nós virmos para cá, nós estávamos com Deus, que é perfeito. A nossa alma estava contida em Deus. Então, nós viemos para essa terra, nós decaímos, por assim dizer, do mundo das ideias, ou de Deus, por assim dizer, de Santo Agostinho. Nós decaímos, viemos para essa terra. E aí nós perdemos a consciência, nós perdemos basicamente aquilo que confere o nosso caráter perfeito. É como se fosse a parábola de Adão e Eva. Nós estávamos num plano melhor, num plano perfeito, num plano perfeitamente integrado com Deus. E a partir do momento que nós decaímos, saímos do Éden, nós perdemos aquele aspecto de estarmos unidos a Deus, estarmos juntos a Deus. E aí a gente passou a viver nessa terra com uma série de características que não correspondem a Deus com a nossa falibilidade humana, por assim dizer. Então, o amor é basicamente algo que remete à teoria do mundo das ideias de Platão ou à teoria de alma de Santo Agostinho. É algo que basicamente possui uma natureza daquilo que é anterior a nós mesmos, algo que é transcendental a nossa existência, basicamente. Então, de ordem significa de natureza ou de origem, ou daquilo que se constitui, basicamente daquilo que se constitui a unidade,
no caso. Aliás, me desculpem se tudo isso daqui tá ficando muito abstrato e muito de difícil entendimento. É o que eu tô falando, basicamente. Eu acho que um PDF, um escrito sobre tudo isso que eu tô falando vai ficar muito, não de mais fácil entendimento, porque é um assunto bem complexo, mas vai ficar, acho que melhor, basicamente. Eu, pelo menos, eu apreendo assuntos muito melhor na escrita do que, sei lá, em ouvir. Tanto é que eu não consigo prestar atenção ouvindo alguém falando sobre qualquer assunto durante muito tempo. Eu não sei como vocês conseguem me ouvir aqui e, sei lá, aprender alguma coisa ou apreender alguma coisa. Mas, enfim, então, unidade. Unidade é aquilo que é uno ou absoluto, de ordem significa de natureza ou de origem, e transcendental. O que seria o transcendental? Transcendental é aquilo que não pertence a este plano, daquilo que não é de origem de ordem solipsista, daquilo que quebra a razão. E quando eu falo de quebrar a razão, eu estou fazendo referência a algo semelhante ao salto da fé de Kierkegaard. O salto da fé, basicamente, que eu já até fiz um podcast sobre, é algo completamente, não diria irracional, exatamente irracional, mas é completamente absurdo. A natureza do salto da fé diz que basicamente você deve agir mesmo perante, mesmo isso sendo contra a sua razão, você deve agir. Você agir em meio a um inferno, basicamente, de dúvidas de você mesmo, de pressões e etc. Isso é o salto da fé. É você agir mesmo em meio à incerteza. Ou seja, é algo que muitas pessoas certamente chamariam de absurdo, de irracional, de burro, talvez até, mas é algo que basicamente que a razão é a falta da razão. A razão é o absurdo. O absurdo se torna a razão da tomada da decisão, basicamente. Basicamente, você agir pela fé é você reconhecer que a tua natureza, o teu empirismo, as tuas capacidades solipsistas, elas vão até um certo limite. Mas elas não vão até este certo limite. Se você quiser ir um pouco mais além disso, se você quiser ou simplesmente tentar qualquer coisa que vá além dessas capacidades ou que vá para outros lugares que não sejam essas capacidades, você tem que dar o salto da fé, que é basicamente o salto no absurdo, o salto naquilo que não possui justificação racional. Isso é o transcendental. O transcendental é algo que vai além da nossa razão, é algo que não pode ser apreendido pela nossa razão. O próprio Deus, por assim dizer, o conceito de Deus é algo que transcende a capacidade humana de compreensão. Por quê? Porque simplesmente o que seria o perfeito? O que seria o infinito? O que seria o absoluto? O que seria aquilo que é em si mesmo? Aquilo que é o verbo? O que seria... E do verbo se fez a vida. O que seria esse verbo? O que seria o ser em si? É algo de extrema, de dificílima apreensão, de dificílima explicação racional. E tanto é que existem poucos sujeitos, poucos caras por aí, poucos filósofos, epistemologistas e o caralho, ontologistas e o caralho, que conseguiram construir um conceito de Deus que seja conciso. Qual destes filósofos está certo? Eu não vou entrar aqui em discussão se o Deus de Santo Agostinho, que é o real, ou se o Deus de Spinoza, ou se o Deus de Kant, ou se o Deus de... sei lá, não é da minha intenção aqui discutir qual é a real natureza de Deus, ou se o Deus do Lao Tse, do Tao Te Ching, que é o Deus que seria o Tao, não sei. Mas o fato é, Deus tem uma origem, Deus basicamente é algo que nós seres humanos não podemos compreender completamente. Eu acredito em algo que é o que o taoísmo afirma. A partir do momento que você se refere ao Tao, você não está mais falando do Tao. Você está falando da sua visão sobre o Tao, mas não sobre o Tao em si. Porque o Tao em si é inapreensível a capacidade humana, a capacidade até de compreensão humana. Nós não conseguiríamos compreender a Deus, em suma. Deus simplesmente é um conceito, é uma razão em si mesma que transcende qualquer capacidade de apreensão e compreensão humana. O que é perfeitamente plausível, porque
Vamos supor que um ser humano ele consegue absorver todo o conhecimento existente sobre o planeta Terra. Esse ser humano, sinceramente, ele ficaria louco. Por quê? Porque existe muita informação sobre o planeta Terra. Existem muitas informações sobre espécies de animais, vegetais, vírus, fungos, sobre o que é o ser humano na Terra. Existe muita informação, muito conhecimento, basicamente, muitos bytes de informação somente sobre o planeta Terra. Esses bytes já quebrariam a capacidade do HD que todos nós temos, que seria o nosso cérebro, já quebraria o nosso cérebro, já faria a gente no mínimo ficar louco. Imagina um ser superior que consegue apreender, que consegue basicamente, como eu posso dizer? Aprender, não seria aprender, mas um ser que basicamente ele deu origem a tudo o que existe, não somente ao planeta Terra, mas tudo, basicamente. Imagina se nós, vamos supor, para aprender tudo que existe no planeta Terra, isso daqui é só uma metáfora, tá? Não é algo, enfim, vocês entenderam. Para apreender tudo que existe na Terra, todo o conjunto de informações que existe na Terra, a gente precisaria, por exemplo, de um HD de 1 tera de espaço. Já para apreender tudo o que existe no universo, a gente precisaria de um HD de, não sei, 999,9999 infinitos 9 gigabytes. O resumo da ópera: se para um ser humano é impossível até matematicamente você compreender a Terra como um todo, imagina compreender todo o universo e mais ainda a natureza daquilo que possivelmente compõe o universo, daquilo que originou o universo. É simplesmente incompreensível. Isso transcende infinitamente a capacidade de compreensão e elaboração humana. Resumindo, é o que eu estou falando sobre o taoísmo. O taoísmo afirma que quando você fala do Tao, você já não está falando do Tao, mas sim da tua visão sobre o Tao. Logo, não é o Tao. O Tao é simplesmente transcendental. O Tao é simplesmente a natureza do Tao. Nós não conseguimos compreender, porque ela vai extremamente além da nossa capacidade de tudo, resumidamente. Enfim, então basicamente, transcendental é aquilo que quebra a razão humana, é aquilo que que não pertence a este plano, aquilo que não pertence à justificação racional, porque a justificação racional humana, ela encontra o seu limite no empírico, ela encontra o seu limite no solipsista. A partir do momento que você tem que justificar algo que não vem, que não possui justificação empírica, ou que simplesmente não possui justificação solipsista, ou seja, que não é algo que você já passou, ou algo que você já sofreu, ou algo que está diretamente relacionado com a tua existência, a partir desse momento entra nesse campo do transcendental. Porque é algo que foge do racional, é algo que você não consegue encontrar uma justificativa para. É semelhante, como eu estou falando aqui já, sei lá quantos minutos, ao salto da fé de Kierkegaard. Não possui uma justificação racional, porque vai além do racional. A razão é um atributo X. O transcendental é um atributo jogo da velha. Ou seja, dentro da ordem das coisas que você pode fazer com a razão, que seria o alfabeto, existe algo que não está contido no alfabeto. O jogo da velha, por exemplo, o símbolo do jogo da velha não está no alfabeto, não é algo de ordem do alfabeto. O símbolo do jogo da velha não está contido no jogo do alfabeto. Não é A, não é B, não é C, não é D. É algo que vai além. Então, transcendental é tudo aquilo que não está contido na razão. Tudo aquilo que vai além da razão. Tudo aquilo que pode ser classificado como loucura, absurdo. Para os indivíduos de QI menos dotado, eu diria que eles chamariam de burrice. Não é burrice. Se você falar para mim que o transcendental é absurdo, eu apoio 100% aquilo que você está falando. Eu reconheço 100%. Sim, é absurdo. Sim, a razão humana não pode explicar. Mas se chamar de burrice, para mim, é ter um cérebro do tamanho de uma ervilha que não percebeu o tamanho do problema que é a própria razão
em si, a razão é extremamente limitada, é aquilo que eu já falei há 2 podcasts anteriores. A razão, nossa capacidade de apreensão, de relação com o meio é extremamente limitada. E aí você achar que tudo aquilo que é possível é só aquilo que está possível através dessa capacidade extremamente limitada é o que eu tô falando, é você achar que o teu HD de 1 TB que ele é capaz de suportar 999,999 infinitos 9 giga, sei lá o que bytes, sabe? Não tem como, não tem, ainda não há como, e eu acredito que nunca haverá como, mesmo que a utopia transhumanista se realize, eu não acredito que nós, seres humanos, seremos capacidade de compreender o universo por inteiro um dia. Se formos capazes, que, como eu disse, eu duvido muito, isso daqui será, eu não sei, vai ser daqui a, no mínimo, uns 2 milhões de anos para cima, no mínimo. Mesmo, é óbvio que a tecnologia humana está se desenvolvendo pra caralho nos últimos 300 anos. Eu até falei isso no último texto que eu postei, A Morte de Deus, no Medium. Mas enfim, é óbvio que a capacidade humana de compreensão e tecnologia e elaboração da realidade está melhorando, está se improvisando pra caralho nos últimos 300 anos. Mas assim, sabe, eu fato é o que eu tô falando, sabe? Está se desenvolvendo pra caralho, mas não a um nível ainda de você conseguir compreender, apreender 999 gigatons, sei lá, de informação, sabe? É algo que na minha cabeça vai levar no mínimo de milhares para milhões de anos. Isso se nós durarmos até lá. Enfim, resumindo, transcendental é tudo aquilo que vem da ordem daquilo que não se justifica pela razão, daquilo que não está contido no empírico, no solipsista, algo que tudo aquilo que vem além, vai além da nossa capacidade tanto empírica quanto solipsista. Isso é ordem, isso é transcendental. Repetindo a frase, o amor é a unidade de ordem transcendental. Unidade de ordem transcendental. Guardem essa frase, porque essa frase vai ser muito importante, não somente para o desenvolvimento desse podcast, que, sei lá, nem tem mais tanto assim para desenvolver, já está quase na metade, mas também para o PDF, que eu vou escrever futuramente. Essa vai ser a frase de ordem de toda a ideia do que seria o amor, da minha concepção de amor. Unidade de ordem transcendental. Enfim, e continuando agora com a minha linha de raciocínio, agora numa linha um pouco mais descritiva do que seria o amor, além desta frase, amor é a unidade de ordem transcendental. Então, o amor, por ele ser absoluto, por ele ter uma natureza que é absoluta, ele não pode ser dirigido a apenas um objeto, apenas uma pessoa, ou apenas 2 ou 3 ou 4. O amor, para ele ser absoluto, para ele ser de fato amor, ele tem que ser dirigido ao todo, ou até mesmo ao tudo. Quando você... E aí é que entra o grande ponto que muitas pessoas hão de discordar comigo, hão de me chamar, de falar que é isso impossível, mas na minha concepção, o amor, por ele ter a ordem daquilo que é absoluto, daquilo que é uno, daquilo que simplesmente... que não há espaço para contradição, que não há espaço para diferença, o amor, para ser de fato amor, ele tem que ser dirigido a tudo. Porque se ele não for dirigido a tudo, simplesmente não é absoluto. Logo, não é amor. Logo, foge da concepção daquilo que seria amor. Logo, não entra nessa concepção dessa primeira palavra que eu disse do que seria o amor. O amor é a unidade de ordem transcendental. Ou seja, ele é dirigido àquilo que possui uma natureza absoluta. Se ele possui uma natureza absoluta, logo ele deve ter uma direção, uma vontade absoluta. Uma vontade que seja dirigida não somente a mas ao uno. Para ser absoluta, ele tem que ser dirigido ao todo e não a objetos em específicos. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer
É que quando você, por exemplo, você, tanto eu quanto você, quanto qualquer pessoa que está me ouvindo, certamente vocês devem amar, entre aspas, algumas pessoas. Certamente vocês devem amar a mãe de vocês, vocês devem amar seus amigos, suas namoradas, seus namorados, esposas, enfim. Vocês devem ter certamente algumas pessoas que vocês podem dizer, ah, eu amo minha mãe, eu amo minha avó, eu amo meu namorado, eu amo minha namorada, enfim, certamente que há essas pessoas na vida de vocês, na minha vida, na vida de todo mundo. Mas, por ser algo que é dirigido somente a algumas pessoas, é algo que você pode explicar racionalmente falando. E, e é aquilo que eu falei na definição de transcendental. Se pode ser apreendido, compreendido pelo racional, logo não é transcendental. Então, quando você ama tua mãe, tua esposa, sei lá, puta que pariu, você tecnicamente não está amando de fato, no conceito absoluto do que seria o amor. O amor, por ele ser uno, por ele ser uma unidade, por ele ser absoluto, ele só pode ser um ato que é voltado ao todo e não a algumas partes do todo. Quando você ama sua mãe, seu pai, seu tio, sua namorada, sua irmã, sei lá, você está apenas amando uma parte do todo e não o todo. Logo, você não está sendo absoluto. Logo, você não está amando de fato. Não estou querendo aqui, não levem ao pé da letra o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando que vocês não amam o pai de vocês, que vocês não amam a mãe de vocês. O que eu estou falando é que esse não é o tipo de amor da qual eu me refiro. Esse é um amor que é facilmente explicável biologicamente falando. A biologia já encontrou aí, a ciência já encontrou aí respostas do porquê que a gente ama os nossos pais, do porquê que a gente ama os nossos filhos, porquê que a gente ama os nossos namoradas, namorados. Isso daí é teoricamente facilmente explicável pela ciência. E existe também uma questão hormonal, um sistema de recompensa na nossa cabeça. Quando a gente está com certas pessoas, isso ativa os hormônios do sistema de recompensa e a gente se sente bem. Resumo da ópera, é tudo uma questão biológica. A biologia explica o porquê que a gente ama os nossos pais, porquê que a gente ama algumas pessoas. Mas é aí que tá. A biologia explica, não é algo de ordem transcendental, não é algo que é absurdo em si. É algo simples e facilmente explicável. A gente ama os nossos pais porque foram eles que nos protegeram, porque foram eles que nos deram educação, porque existe um laço que é criado desde o momento que você está na barriga da tua mãe, que é um laço às vezes até inconsciente, que você simplesmente você ama a tua mãe porque ela te deu a origem e porque no plano biológico das coisas é mais rentável a espécie que nós amemos, nas nossas mães. Você ama a tua mulher, a tua esposa, a tua namorada, seja o que for, porque você transa com ela ou não, ou você não transa com ela, mas simplesmente isso ativa no teu cérebro o sistema de recompensa, você sente, libera dopamina, libera serotonina quando tu tá com a tua namorada, você se sente bem. Ou você transa com ela e aí você joga estresse fora, goza, joga estresse fora, se sente menos estressado, e ela também, sei lá, ela te faz XYZ agrados, ela vai com você nos lugares, ela resolve as coisas pra você, enfim. A maioria dos amores que nós sentimos pelas pessoas, eles possuem uma explicação que é fácil, que é extremamente racional, que é algo que você não precisa, sabe, ir muito a fundo e não possui uma ordem transcendental. É isso que eu quero dizer. Não é algo que simplesmente é absurdo em si mesmo. É extremamente racional você amar sua mãe, extremamente racional você amar seu irmão, extremamente racional você amar sua mulher, extremamente racional, extremamente comum, por assim dizer, você seguir esse amor que é mais amparado no biológico do que no ideal, no transcendental. Por quê? Porque é muito fácil, simplesmente. É muito fácil, é muito natural você amar sua mãe, é muito fácil, é muito natural você amar sua namorada. Por quê? Porque eles te dão favores. Porque eles te fazem coisas que são boas. A tua namorada, quando, sei lá, ela faz chocolate pra você, ela te presenteia, ela está te fazendo um bem. A tua mãe, quando ela, sei lá, ela faz uma comida que você gosta, faz lasanha pra você, ela está te fazendo um bem. Sabe, quando essas pessoas que estão próximas a você,
é facilmente explicável o amor que você sente por elas, porque simplesmente elas estão próximas de você, foram elas que te deram substância, foram elas que garantiram a tua sobrevivência até o momento, elas que te realizam favores, elas que trocam o seu óleo ocasionalmente, enfim. Lógico que não tô aqui falando da tua mãe, que tu transa com a tua mãe, não. Tô falando da namorada, pelo amor de Deus. Ou sei lá, troca o óleo com a tua irmã. Enfim, o que eu quero dizer é, existe uma explicação extremamente racional, extremamente biológica, extremamente palpável do porquê que tu ama tua mãe, tua irmã, teu pai, teus filhos, tua esposa, enfim, é fácil de explicar o porquê que você ama essas pessoas. Mas agora que entra a questão, uma árvore, por exemplo, uma árvore, eu tô nesse exato momento olhando aqui pela janela do meu quarto e tem uma árvore. Por que eu deveria amar esta árvore? Não há explicação racional. Essa árvore é extremamente diferente de mim. É uma árvore que, se cair um raio nela, ela pode até cair em cima da minha casa, ela pode até me matar. Ela, tecnicamente, não está me fazendo muitos bens. Você pode até falar, mas ela está produzindo oxigênio para nós, seres humanos. Tá, beleza, mas se cortarem essa árvore, tem outras árvores que vão continuar produzindo oxigênio e a maior parte do oxigênio que existe na Terra não é nem produzido por árvores, é sim pelas algas marinhas, se não me engano. Então, uma árvore, por exemplo, por que razão eu deveria amar essa árvore? Ou algo mais de fácil entendimento, porque vocês vão falar, mas é absurdo amar uma árvore. Exatamente, essa é a grande questão central do amor. Mas continuando a minha linha de raciocínio. O teu vizinho, por exemplo, teu vizinho que, sei lá, você nem fala direito, você só dá um oi de vez em quando, muito ocasionalmente para falar com ele, mas assim, você não tem muito contato a fundo com o teu vizinho. Teu vizinho, por que você amaria o teu vizinho? Não tem uma explicação racional também, não tem porque ele é ser humano, mas isso justifica, vamos utilizar essa justificativa então, porque ele é ser humano. Então um estuprador, por exemplo, um estuprador é um ser humano. Você também amaria um estuprador com essa mesma justificativa? Ele é ser humano, então eu vou amar um estuprador. Óbvio que não. Óbvio que mesmo para um humanista isso soaria tipo ridículo, sabe? Um estuprador, um assassino, o cara que atropelou tua mãe, fez ela perder o movimento das pernas, fez ela ficar paraplégica. Por que você amaria esses sujeitos? Por que você amaria a árvore? Por que você amaria, sei lá, a aranha? A aranha que tá na tua parede e que, não sei, ela parece ser peçonhenta e você tem vontade de matar ela, porque ela parece ser aquele tipo de aranha que se ela te picar você vai morrer. Por que você amaria esses seres? Essa é o grande centro da questão. O amor que nós recebemos, que nós damos aos entes amados, seja ele de quem for, tua mãe, teu pai, tua namorada, XYZ, são amores facilmente explicáveis. Eles possuem muito bem amparo biológico, amparo até evolucionista, amparo racional. É fácil de você amar sua mãe, é fácil você amar sua namorada. Mas e a árvore? E, sei lá, a aranha? E o teu vizinho, que você nem fala direito? E o mendigo? E sujeito XYZ? Como o amor tem, para ser amor, ele tem que ser uno, ele tem que ser absoluto. Logo, se você não ama, se você ama teu pai, tua mãe e algumas pessoas, mas você não ama o mendigo, você não ama a árvore, você não ama a aranha, você não ama tudo aquilo que existe no todo, logo não é amor de fato. Logo é algo que é facilmente explicável biologicamente falando, psicologicamente falando. O amor, basicamente, é algo de natureza absoluta. Logo deve ser dirigido a tudo. Se não é dirigido a tudo, não é amor, porque não entra nessa concepção, pelo menos que eu desenvolvi, do que seria o amor. Com certeza alguém vai pensar agora mesmo, Thiago, que você está falando algo burro, sabe? Algo extremamente... Por que eu... amar a árvore, amar a aranha, amar... Isso daí é totalmente... calma, pera. Para começo de conversa, quando eu falo em amor, é aí que tá outro grande problema principalmente da modernidade.
Quando eu falo em amor, eu não tô falando de. Não existe só uma maneira de amar. Quando eu falo. Qualquer pessoa fala de amor, a gente já pensa sexo. Pensa sexo, pensa andar de mãos dadas com a pessoa, estar junto fisicamente, pensa nesse tipo de coisa. Não estou dizendo que isso não é amor, isso pode ser amor. Mas o que eu estou dizendo é que existem diversas formas de você demonstrar amor. É óbvio que você não vai transar com uma aranha. É óbvio que você não vai transar com a árvore. É óbvio que você não vai, sabe, abraçar a árvore. É óbvio que você não vai abraçar a aranha. É óbvio que você não vai ver uma cobra e, sabe, ir correndo e abraçar ela. É óbvio porque a cobra vai te picar. É óbvio que a aranha vai te picar. É óbvio que transar com a árvore, tipo, você vai ser preso se alguém, não sei, chamar a polícia, atentar ao pudor. Enfim, é óbvio que eu não tô falando para você transar com o teu vizinho. E aí que tá o problema. Nós vivemos numa cultura que é extremamente que tem como uma de suas raízes essa visão extremamente leviana, essa visão extremamente capitalista do que seria o amor. O amor é algo que você pratica com a tua namorada, é sexo, é ir sair para comprar coisas com ela, é estar junto com ela, só que é algo que é só para sua namorada, não é para mais ninguém. Na visão capitalista, na visão materialista. Isso não é amor. Não estou falando que você, quando você tá, sei lá, um sujeito que de repente ama todo mundo e ele tem uma namorada, ele tem relações sexuais com ela. Não estou falando que isso também não é uma forma de demonstrar amor. Mas isso é uma das formas mais, assim, íntimas de demonstração de amor. É uma das formas mais ínfimas, né? Mais ínfimas de demonstração de amor. Existem N formas de você demonstrar amor. E é óbvio que para com certos seres, para com certos alvos, objetos, alvos, enfim, você não vai precisar transar com eles, você não vai precisar abraçar eles para estar demonstrando alguma forma de amor. E eu também não estou falando aqui, não estou querendo aqui. Certamente já vão falar que eu também estou defendendo dar esmola para tudo quanto é mendigo, doar os seus bens. Não é isso, cara, pelo amor de Deus. Enfim, não é isso também, cara. Não é isso. Você ter um ato. Existem inúmeras formas de você ter atos de amor, você agir segundo o amor. Você dar dinheiro pro mendigo é uma forma de amor? Mas não seria exatamente talvez a melhor. Você, sei lá, transar com a tua namorada é uma forma de amor? Mas não é a única. Você conversar com a tua mãe é uma forma de amor? Mas não é a única. Você, uma aranha, por exemplo. Como eu posso demonstrar amor para com a aranha? Aí você vai pensar, como? Então, se eu não posso, sei lá, abraçar a aranha, se eu não posso beijar a aranha, se eu não posso dar dinheiro para a aranha, se eu não posso cumprimentar a aranha, como eu posso demonstrar amor para com a aranha? Simples. Muitas vezes o amor se demonstra somente através de um exercício de aceitação e de compreensão das coisas. Um exercício de deixar a coisa ser em si. A aranha, por exemplo, esse exemplo sempre da aranha, a aranha ela possui um... Claro que ela não tem isso consciente. A aranha não pensa, ela não tem razão, obviamente. Mas a aranha ela possui um desejo que é baseado no instinto de continuar viva, de poder viver a vida dela. Todo e qualquer animal, nós mesmos seres humanos, temos esse desejo de continuar a nossa vida e continuar realizando aquilo que é de nossa natureza. Então a aranha ela vai querer continuar viva, ela vai querer continuar fazendo teia de aranha e ela vai querer continuar capturando moscas e comendo moscas. A cobra ela vai querer continuar na floresta e continuar caçando pequenos animais e continuar matando pequenos animais e comendo. Você vai querer continuar na tua vida, você vai querer continuar com os teus prazeres diários, querer continuar comendo tua comida diária gostosa, continuar, sei lá, transando de vez em quando, enfim. O fato é, todos nós, tanto seres humanos quanto seres não humanos, nós temos as nossas vontades, as nossas inclinações, as nossas naturezas, por assim dizer, tanto individuais enquanto de espécie. A natureza da aranha, por exemplo, é querer continuar viva. Se você, por exemplo, você meter uma bofetada nela com uma vassoura ou qualquer coisa, é óbvio que ela vai correr ou ela vai
ela vai, sabe, de alguma forma tentar fugir. Saca? Isso vale para qualquer animal. Se você dá uma bofetada no cachorro, ele vai correr ou ele vai te atacar, porque ele vai se sentir ameaçado. Se você der uma bofetada no gato, ele vai correr. Se você der uma bofetada no leão, você tá fudido, porque o leão vai te matar. Enfim, se você fizer XYZ coisas que afetem a vontade de viver dos seres individuais, eles vão ou correr, fugir, ou te agredir de volta. Porque a vontade natural de todo e qualquer ser vivo é continuar vivo. Então, o que seria uma demonstração de amor, por exemplo, para com a aranha? Não seria você abraçar a aranha, você não pode fazer isso, não seria você beijar, seria simplesmente deixar a aranha continuar ali no canto dela viva. Por quê? Porque você está demonstrando uma consideração pela vontade dela de viver. Aí você pode falar, mas Thiago, ela pode ser uma aranha venenosa, ela pode me picar e me matar. E aí é que está, o amor envolve risco, o amor envolve um auto-sacrifício. Isso eu vou falar daqui a pouquinho, que é uma constante importantíssima do amor. O amor frequentemente envolve sacrifício. Sacrifício não somente de você, mas às vezes do outro também. Quando você deixa, por exemplo, uma aranha continuar viva no teu quarto, você está tanto correndo risco. Claro que, e aí é um risco que eu sinceramente acho impalpável, porque quem que você acha que tem mais medo? Você da aranha pequenininha ali no canto ou a aranha de você que é gigante para ela, sabe? Mas enfim, quando você deixa a aranha viva no canto do teu quarto, você está tanto respeitando ou tendo alguma consideração pela vida da aranha que quer continuar viva, quanto também você está correndo o risco dela um belo dia te picar. É óbvio que na minha concepção, pelo menos, isso é extremamente improvável, mas pode acontecer. Você tem que estar ciente dos riscos. E aí é que tá, o amor muitas vezes envolve um auto-sacrifício ou algo que vai te infligir algum, não exatamente algum dano, mas algo que vai te forçar a sair da tua zona solipsista de conforto, sabe? Enfim, uma árvore. Como você pode demonstrar amor para com a árvore? Deixando ela lá, deixando ela crescer, não cortando ela. Só, sei lá, cortando ela caso ela esteja muito grande, esteja correndo um grande risco de cair, e aí você não corta ela por inteiro. As pessoas dizem, não, tem que cortar ela, tem que derrubar essa porra, e você fala, não, vou só cortar os galhos dela, porque eu quero que ela continue viva. Isso é um ato de amor, por mais que pareça ser irracional, de fato é até irracional, mas isso é um ato de amor, por exemplo, com um ser irracional. Um ato de amor que simplesmente não possui justificativa racional. Que é aquilo que eu estava falando. Por que você deveria manter a árvore viva? Por que você deveria manter a aranha viva? Por que você deveria cumprimentar o teu vizinho, dizer bom dia, querer saber da vida dele, conversar com ele? Por quê? Não possui uma justificativa racional, não, especialmente na modernidade. Não possui uma justificativa. E aí que tá, o amor não é algo de transcendental, é algo que se justifica em si mesmo, ele não possui justificativa racional. A justificativa dele é a priori, basicamente. Enfim, existem várias formas de você amar indivíduos. Infelizmente, a gente vive numa cultura que amor está muito inclinada a sexo e está muito vinculado a sexo, mas não. Essa não é a única forma de amor. Você não transa com a tua mãe. Quer dizer, eu espero que não, né? Mas eu imagino que vocês não transam com a mãe de vocês e mesmo assim vocês amam a mãe de vocês, certo? A maioria das pessoas que você ama, você não transa com elas. Tipo, você não transa com a tua avó, você não transa com o teu pai, você não transa com o teu irmão. Tudo bem, com a tua namorada, com a tua esposa, você pode transar. Mas assim, a maioria das pessoas que a gente gosta, nossos amigos, a gente não transa com os nossos amigos. Só na modernidade, que é degenerada e doente pra caralho, que a gente vê casos de, sei lá, melhores amigos que transam entre eles ocasionalmente e supostamente isso aumenta a amizade. Eu não vou entrar aqui nessa questão, mas assim, existem diversas formas de você demonstrar amor. A forma mais básica de você demonstrar amor, porque obviamente a gente não pode, tipo, é humanamente quase impossível você amar a todo mundo, no máximo a todo momento. Você não vai, tipo,
sabe? Por quê? Porque isso fura muito o solipsismo. E é aí que tá a grande dificuldade. E aí que tá o porquê que em toda a história da humanidade só existiu um Yehoshua. Só existiu um Yehoshua, só existiu um Siddhartha Gautama, só existiu um Mahatma Gandhi, só existiu sabe, de cada um desses seres humanos aí mais individuais que pregaram o amor ao próximo. Por quê? Porque simplesmente é extremamente difícil a gente furar o nosso solipsismo. O nosso solipsismo está na nossa consciência, na nossa cabeça, arraigado a uma linha de pensamento, de lógica extremamente complexa. E aí, a gente quebrar isso é simplesmente algo que foge dessa linha complexa. E aí a resposta automática para isso é a gente achar loucura, absurdo, e de fato é absurdo. Mas é isso, não há justificação. A justificação deve ser em si mesma. Isso é um ato de amor. Um ato de amor é aquilo que não possui uma justificativa racional. É aquilo que você faz por si mesmo, não possui razão. É absurdo. A partir do momento que tem uma justificação racional, não é amor. E é por isso que eu estou falando que quando você ama tua mãe, teu pai, teu irmão, tua namorada, isso não é amor de fato. Não estou dizendo que não há um sentimento. Claro que há um sentimento, claro que há uma consideração. Mas se essa consideração não é estendida para todo o resto da humanidade, não somente o resto da humanidade, também até aquilo que vai além da humanidade, até os animais não humanos, até os seres vivos em geral. Não estou falando aqui para você amar o vírus. Não tem como você amar o vírus. O vírus é invisível para a gente não vê olho nu. Mas assim, você compreender a natureza das coisas e aceitar as coisas como elas são, aceitar que as coisas estão ali e que elas têm vida própria e que elas independem de você, que você não tem o direito de retirar essas coisas ou de que você só tem o direito de mudar essas coisas caso essas coisas estejam constituindo uma ameaça pro teu instinto, pra tua vontade de viver, tirando essa ocasião que essas coisas têm o direito de estar ali, que elas devem estar ali, isso é um ato de amor. É isso que eu tô falando, você deixar a árvore crescer e deixar ela se desenvolver e ter a vida dela. Isso é um ato de amor. Você deixar a aranha no canto do teu quarto e não mexer com ela, não querer matar ela. Respeitar a vontade dela de viver, de estar ali. Isso é um ato de amor. Você querer saber da vida do teu vizinho, mesmo que você fale, meu vizinho é um merda, meu vizinho, sei lá, nunca nem falei com ele, o cara... Não sei, às vezes ele me enche o saco, fica ouvindo aí música alta e tal. Você, sei lá, você querer conversar com ele, querer entender o porquê que ele gosta daquelas músicas, querer saber um pouco mais, por mais que seu vizinho seja extremamente diferente de você, o simples fato de você demonstrar alguma espécie de atenção ou de afeto, ou de você querer sair da sua zona de conforto para entender o teu vizinho, isso é um ato de amor, sabe? Enfim, e aí que tá, por que hoje em dia é tão fácil a gente transar com as pessoas, mas é tão difícil a gente saber da vida delas, a gente ter interesse na vida delas? Por quê? Porque a gente vive numa realidade extremamente materialista, em que tudo se dá e tudo se faz pelo corpo, pelo bem do corpo. Então a gente não quer saber o que a pessoa faz da vida, quais são os sonhos dela, quais são as aspirações dela, qual é a história de vida dele. A gente não quer saber. A gente tá nem aí pra isso. Mas a gente quer, por exemplo, a gente vê se ela é bonita, a gente quer comer ela, a gente quer gozar na cara dela, quer dar um tapão na cara dela. Pornografia faz isso com o cérebro humano. Sabe, a gente quer usar do corpo dela. A gente... Enfim, por que hoje em dia é muito mais fácil de transar com as pessoas do que de conversar e conhecer as pessoas de fato? E existem também várias fronteiras até e problemas até na comunicação humana moderna. Eu sou da teoria, e isso vai ser assunto para um outro podcast, para um outro texto futuramente, que na modernidade a gente fala coisa pra caralho, a gente comunica coisa pra caralho e não fala nada. Nós comunicamos infinitas coisas, mas no fim das contas nós não falamos nada, porque tanto não há uma clareza do conceito daquele que está emitindo a informação, quanto também não há um interesse do receptor, um interesse verdadeiro, genuíno de receber a informação do emissor. Que de aí, como eu tô falando, já é outra questão, mas enfim, hoje em dia é muito mais fácil a gente transar
com as pessoas do que a gente conhecer e ter interesse verdadeiro, genuíno na vida das pessoas. Quando você tem um interesse verdadeiro, genuíno nas pessoas e não naquilo que elas podem te oferecer, isso é amor. Quando você respeita o direito da existência e vontade da aranha de estar ali, você respeita o direito do gato, é óbvio que aí vão entrar também inúmeras questões, inúmeras... Ah, mas o gato da vizinha, ele entra na minha casa e às vezes ele faz cocô na minha casa. Aí entra os pormenores da questão. Eu não estou falando para você necessariamente você gostar disso, você não precisa gostar do ato do gato da tua vizinha aí na tua casa e cagar no teu jardim. Eu também não gostaria. Mas eu não estou falando para você também colocar chumbinho, sabe? Para você colocar veneno ali e matar o gato. Eu só estou falando para você... não sei, colocar algo no teu jardim que o gato, que seja de um cheiro que desagrade o gato. Eu já vi aí, e eu mesmo passo por esse tipo de problema aqui na minha nova casa. Tem gato da vizinha que eles vêm aqui, eles já mijaram pra caralho aqui na casa, já cagaram pra caralho. E eu, particularmente, se eu fosse o dono da casa, eu não colocaria veneno pro gato. Por mais que isso possa ser um saco, e eu possa pensar, puta que pariu, que porra de gato chato, vai tomar no cu, sai daqui, seu merda, queria que essas bostas não tivessem aqui. Eu não vou colocar veneno pra ele, eu vou no máximo, sei lá, pesquisar algumas coisas que tem cheiros que não são do agrado do gato, colocar ali onde ele geralmente faz xixi e cocô, e pronto, eu tô respeitando o direito dele de vida, estou me respeitando. Ou seja, o gato vai poder continuar vivendo, vai poder continuar cagando e fazendo xixi e os caralho, só que não exatamente na minha casa, em outros lugares, sabe? Enfim, o que eu quero dizer é, um ato de amor basicamente é você respeitar o direito de viver dos outros seres, e você ouvir, entender os outros seres, que é o que menos existe na modernidade, por XYZ fatores. Enfim, tudo isso desemboca no que eu estava falando, do amor ser absoluto. O amor é absoluto. Logo, ele não pode ser dirigido a apenas um, mas sim ao todo. Seguindo aqui o script que eu escrevi. O amor não é o que se mostra na TV, ou na internet, ou séries, filmes, etc. Você não precisa transar para amar. Porém, o amor não exclui a especificidade, até porque o amor se ampara na tematicidade. E o que eu quero dizer com especificidade e tematicidade? Todo e qualquer ser vivo, você pode amar de forma diferente. Como eu disse, uma aranha, você pode simplesmente amá-la respeitando o direito dela de estar ali. Você pode, a não ser que esse direito, como eu disse, que esse direito coloque a tua vida em risco. E aí o que você deve fazer? A melhor solução seria você tirar a aranha dali. Você, sei lá, pegar alguma coisa, uma pá, colocar a aranha na pá e jogar ela fora, jogar ela no teu jardim, não exatamente matar, só matar em último caso. Isso é um ato de amor, você não infligir a vontade dos outros seres de viver. E sim, eu estou falando que você é amigo vegetariano. Eu também, eu como carne, eu assumo, eu como carne de vez em quando. Mas eu assumo também que eu não acho que isso é um ato de amor. Quando a gente come carne, quando alguém mata um animal para nos alimentar, a gente não está agindo com amor para esse animal. Aí já vai vir os caras, não, mas a gente vai comer o que então? Cara, aí que tá outro grande problema. A cultura brasileira é muito amparada na carne, sabe? Carne, se não tem carne, não é comida, não tá completo. Cara, existem bilhões de coisas, existem bilhões de alimentos, existem bilhões, sabe? Cara, eu vivi durante minha vida, eu passei 8 anos sendo vegetariano. Eu não estou magro, eu não estou raquítico, eu não estou com deficiência de nada. Eu tenho uma saúde que, sinceramente, eu acho que é até melhor do que a saúde da maioria de vocês que estão ouvindo. Então, assim, justificativas do tipo, porque é necessário. Não, cara, em alguns casos, alguns pouquíssimos casos, é necessário a gordura animal, é necessária a carne.
Mas assim, no geral não é necessário. Você poderia muito bem viver sem tua carne. Existem inúmeras alternativas. Feijão, por exemplo, feijão tem ferro e proteína pra caralho, lentilha, grãos em geral, que podem perfeitamente substituir carne. É conforto, é simplesmente isso. Todo mundo está na zona de conforto. Quando você continua comendo carne, você continua... E aí é que tá, cara. É muito difícil sair da nossa zona de conforto. É muito difícil a gente fazer outras coisas pelos outros. É muito difícil. E isso é que é o amor. Se é fácil, não é amor. Amar tua namorada é fácil, não é amor. Amar tua mãe é fácil, não é amor. Amar, sei lá, teu cachorro é fácil, não é amor. Amar o mendigo é difícil, é amor. Amar a árvore que não tem razão nenhuma pra amar é difícil, é amor. Amar a cobra que você viu um belo dia andando, deixar ela lá quieta, é amor. E isso, tudo aquilo que bota... que sai da tua zona de conforto, que por vezes até coloca a tua própria existência em risco, não num risco grave, mas num risco assim leve, isso é amor. Não há como amar sem sair da zona de conforto. Essa é a grande questão. Mas assim, voltando para aquilo que eu tava falando, o amor, ele não exclui a especificidade, porque é o que eu tava falando, cada um você ama de uma forma diferente, você ama a tua mãe de um jeito, tua namorada de outro, o cara que pede dinheiro na rua você ama de outro jeito, a cobra, a árvore você ama de outro jeito, enfim. E o amor, até porque o amor se ampara na tematicidade. O que é tematicidade? Eu li um livro recentemente, inclusive eu recomendo, caso vocês tenham interesse nesse conceito de tematicidade, do Roger Scruton, aliás, Rip Scruton, morreu esse ano, um livro chamado A Alma do Mundo, do Scruton, que é um livro, assim, muito bom, eu diria, em que ele aborda o que seria a tematicidade, aborda o conceito de tematicidade. O que é a tematicidade? A tematicidade é você se adequar à temática. Não exatamente você se adequar... seria basicamente um se adequar à temática. É você você ser um indivíduo A, você estar num ambiente X e você falar na linguagem do ambiente X. Seria você se adequar ao receptor da tua mensagem. Por exemplo, se você vai falar certo assunto com um médico, você falar na linguagem do médico, que é uma linguagem mais formal, mais rebuscada, mais de difícil compreensão, algo mais elitista, entre aspas. Já, por exemplo, se você vai falar com um favelado, com alguém de periferia, você fala na linguagem dele, você fala utilizando gíria, linguagem informal, sabe? É óbvio que aí entram inúmeras questões, mas porra, eu odeio o jeito dos favelados, eles falam tudo errado, eles falam, são burros. Eu não tô falando que... E aí que tá, cara. É por isso que é por isso, é o que eu tava falando. É por isso que em toda a história da humanidade só existiu um Yehoshua. Em toda a história da humanidade só existiu um Siddhartha Gautama. Em toda a história da humanidade só existiu um Mahatma Gandhi. E por aí vai. É extremamente difícil nós amarmos a todos em suas tematicidades. Cada pessoa tem um jeito diferente. Eu, indivíduo A1, Z2, B3, B4, asterisco, eu funciono com certos mecanismos, com certas respostas. O outro indivíduo, o indivíduo A2, ele funciona com outros mecanismos, outras respostas. Enquanto eu tenho, sei lá, interesse, por exemplo, em zumbis, em qualquer coisa envolvendo zumbis, o outro indivíduo, o indivíduo A2, ele pode ter interesses em filmes de comédia. Em comédia, em séries de comédia, e aí os assuntos dele serem isso. O outro indivíduo, o indivíduo A3, ele pode ter interesse em música, em funk, por exemplo. E aí você lidar com cada pessoa com tematicidade seria você adequar aquilo que você possui para aquilo que a outra pessoa possui. Então, o sujeito A2, que gosta de filme de comédia, você conversar com o sujeito A2 sobre filme de comédia, série de comédia. Ou ter, não exatamente conversar, mas sabe, deixar o indivíduo falar sobre isso, já que ele gosta disso. O indivíduo que fala de funk, você também falar na linguagem de funk. Aí você vai falar, mas eu não sei nada de funk, eu não conheço funk, é uma merda funk e tal. Eu também, eu não sei nada de funk. Mas se alguém vir falar sobre funk pra mim, eu falo, ok, eu deixo a pessoa falando, ouço o que ela tem a dizer e ponto, acabou. Você não precisa necessariamente se adequar, não é nem adequar, que aí eu vou estar entrando em contradição. Você não precisa necessariamente ter conhecimento sobre tudo, mas
agir com amor seria basicamente você deixar que os outros demonstrem interesses e conhecimento sobre coisas que você simplesmente não tem interesse ou simplesmente não tem conhecimento. Isso seria agir na tematicidade, você se adequar ao conteúdo que cada pessoa tem, a linguagem que cada pessoa tem. Com um médico, por exemplo, você ser mais formal, e com alguém da periferia você falar em gíria ou simplesmente não se importar com as gírias. Enfim, isso é tematicidade. Agir conforme o meio ou a pessoa com a qual você lida. Tematicidade. Enfim, continuando aqui com o meu script. Se tu não tens consideração respeito ao todo, tu não amas. É o que eu estava falando. Amar a tua mãe, amar teu pai, amar algumas poucas pessoas é muitíssimo fácil. Agora, amar ao todo, que é algo que é absurdo, algo que simplesmente não encontra justificação, isso é difícil e isso é, de fato, amor. Porque o amor é da ordem do absoluto. E se tua vontade de amar também não é absoluta, ou seja, não é voltada para absolutamente tudo o que existe nesse plano, logo não é amor. Por quê? Porque não é absoluto. Por quê? Porque não transcende a tua capacidade, porque não transcende a tua zona de conforto, que seria o teu solipsismo. Enfim, vou continuar aqui com a minha linha de raciocínio, com o meu script aqui que eu fiz, porque já está com mais de 1 hora esse podcast. Acho que também eu já meio que já falei a maior parte das ideias que eu tinha a transmitir. Continuando. O amor é uma espécie de imperativo categórico kantiano que nos convida a sairmos de nós mesmos e, em suma, de quebrar o solipsismo. O amor é basicamente um imperativo categórico de Kant, só que um imperativo categórico que nos convida a agir com amor, basicamente. É um imperativo categórico que diz que tu deves amar. É a máxima do livro As Obras do Amor, do Kierkegaard. Tu deves amar. O amor se torna não somente algo desejável, mas também um dever. A partir do momento que você não realiza isso de maneira absoluta, você não está amando, porque você está ferindo com o teu dever de amar. O amor é um imperativo categórico kantiano que se volta não somente às tuas obrigações morais, mas até às tuas obrigações transcendentais, porque o amor é transcendência, basicamente. Enfim, então o amor também é semelhante ao imperativo categórico de Kant. E continuando, o amor não se justifica racionalmente, mas sim é absurdo. Se o amor tem uma explicação racional, não é amor, pois não é transcendência. É o que eu já falei, sei lá, uns 20 minutos atrás. O amor em si é absurdo. O amor simplesmente é o que, por vezes, se você for se deixar levar pela razão, ou se deixar levar pelo que as outras pessoas falam, é óbvio que você vai ser taxado de louco, de absurdo, de... E de certa forma está certo, porque não possui uma lógica racional. Não possui uma lógica racional você ouvir o mendigo. A maioria das pessoas vão falar, mas o mendigo conta essa história para todo mundo, ele tá mentindo, ele só quer isso para comprar corote. Pode ser. É muito capaz que realmente a história dele, que é a mesma história quase sempre, a história de que eu vim de outra cidade, estou precisando de dinheiro para comprar passagem de ônibus. Pode ser que é mentira? Muito provavelmente é mentira. E eu não estou falando para você dar dinheiro para ele, eu só estou falando que você tratar ele com uma certa gentileza, você não ignorar ele, você simplesmente ouvi-lo, sabe? E depois gentilmente, educadamente falar, desculpa, mas eu não tenho dinheiro, mesmo que seja mentira. Ou você falar a real mesmo, eu tenho dinheiro, mas é pouco, não posso te dar e tal. Isso seria um ato de amor, você está sendo gentil, você está sendo educado com aquele mendigo. É óbvio que vão falar, mas o mendigo aí, se você falar que tem dinheiro e que não quer dar pra ele vai te xingar, ele vai mandar você ir tomar no cu, ele vai virar as costas pra você e deixar você falando sozinho. Ok, é assim. E aí é que tá a grande questão, o amor não depende do outro. O amor não depende da vontade do outro. Se você faz algo esperando que o outro te retribua o teu gesto, não é amor. É algo que pode ser facilmente explicado racionalmente. Se você, por exemplo, ajuda Zezinho, Luizinho ou sei lá quem
esperando algo em troca, isso não é amor. Isso é simplesmente uma troca de favores. Ou uma esperança de troca de favores. A partir do momento. E por isso que é extremamente difícil amar. Porque a nossa mente, tanto capitalista, quanto solipsista, quanto materialista, XYZ, ela funciona de uma maneira em que a gente espera coisas em retorno das outras. Então eu vou fazer esse favor pro indivíduo porque futuramente pode ser que ele me retribua, ou para ele ficar me devendo uma coisa para futuramente eu cobrar. Eu vou, sei lá, fazer esse favor para minha namorada para depois ela me retribuir o gesto e eu obrigar ela a dar o cu, por exemplo. Tô dando aqui exemplos esdrúxulos, mas enfim, exemplos que acontecem na vida real. As pessoas trocam favores e isso não é amor. Isso é materialismo, é troca de favores, sabe? Não tô falando que é errado, não tô falando que é errado você trocar favor, você comprar coisas, tipo você ir do supermercado, porque o supermercado é uma troca de favores. Não troca de favores, mas uma troca, basicamente. Você está trocando o teu dinheiro, aquele pedaço de papel, por bens materiais, por, sei lá, comida, bebida, não sei. Não estou falando que é errado, mas isso não é amor. Você achar que você está realizando um ato de amor com a caixa do supermercado, porque você está comprando no supermercado, isso não é um ato de amor. Você agir educadamente para com aquela pessoa, você ser paciente com ela, caso ela se embaralhe, dê algum problema, você sabe, ser compreensivo, agir pacientemente com ela, nas imperfeições dela, compreender aquilo que ela está passando, as dificuldades ocasionais que aquela pessoa está passando, isso é um ato de amor. Isso em si é amor. Você ter consideração pelos seres, isso em si é amor. E reparem que o que eu estou falando da minha definição de amor é extremamente diferente da definição materialista de amor, que é sexo, que é dar presentes. Não que isso não possa ser amor também, mas isso é algo que você vai fazer com uma, duas, três pessoas. Para a maior parte das outras pessoas, amar vai ser simplesmente deixar elas seguir o rumo delas, vai ser ouvir elas, vai ser simplesmente ter paciência com elas, vai ser deixar, sabe, não impedir elas de chegar onde elas querem. Se elas vierem falar com você, você é compreensivo, escuta elas pacientemente, demonstra algum interesse. Isso é amor, e isso é difícil pra caralho, é muito mais difícil você ouvir o mendigo durante 2 minutos falando e te enchendo o saco, entre aspas, do que você dar R$1 pra ele calar a boca e sair daí. É muito mais difícil. Eu mesmo já fiz isso. O cara veio falar comigo, eu falei, pega aqui, dei umas moedas pra ele, o cara foi embora. Por quê? Porque eu sabia que ele ia ficar falando, eu sabia que ele ia tomar meu tempo, eu sabia que ele ia me encher o saco, simplesmente dei o dinheiro pra ele e ele foi embora e ponto, acabou. Fiz isso pra ele ir embora. E é o que eu tô falando, é muito mais difícil você demonstrar. Aí você vai falar, mas o cara vai ficar mais feliz se eu der 50 centavos pra ele do que se eu ouvir a conversa dele. Tá, faça os dois então. Deixa ele mais feliz ainda. Ele vem falar com você, ouve a história dele e depois dá 50 centavos, R$1, que seja. Pronto, aí ele compra o corote dele, fica feliz, você também exerceu o seu ato de amor, ponto, acabou, todos felizes. E é difícil pra caralho, porque agir com amor é agir de certa forma com a razão. Por quê? Porque muitas vezes a gente age inconscientemente, a gente simplesmente ignora os outros, a gente simplesmente fala foda-se, porque essa é a reação natural de todos nós, especialmente na modernidade. A gente faz atos automáticos e esses atos automáticos muitas vezes incluem ignorar os outros, simplesmente tacar o foda-se, simplesmente, sabe, agir com completo egoísmo para com os outros. E para você agir com amor, você vai ter que, antes de você tomar essa decisão, de você simplesmente agir de forma egoísta, você vai ter que parar e pensar, não posso agir assim, isso não é um ato de amor. E aí você age com razão, só que logo em seguida você também vai ter que desligar a razão. Porque aí a razão vai começar a te perguntar, mas por que eu devo fazer isso? Isso não tem nenhuma razão. E aí nesse momento que você deve silenciar a tua razão. Porque a razão, se você deixar a razão preponderar sobre o amor, a razão vence. Por quê? Porque nós somos seres naturalmente solipsistas. E tudo aquilo que foge do nosso solipsismo é encarado como loucura, como absurdo, como irrazão, basicamente. Então, assim, se você quiser agir com amor, você vai ter que, por vezes, agir com razão, mas também silenciar
a tua razão, porque o exercício do amor vai frequentemente contra a razão. Enfim, tanana, continuando e agora já indo para a linha final do podcast. Tanana, não entra transcendência. O absoluto precisa do subjetivo, no caso o sujeito, para se realizar neste plano. Daí o paradoxo, daí a necessidade do sacrifício do eu, no caso o indivíduo A1, Z2, B3, B4, asterístico, para com o todo. Asterístico? Asterisco. É isso, asterisco. Asterístico. Enfim, então, resumindo e para fechar aqui o podcast, esse é o grande paradoxo. É por isso que se faz a necessidade do sacrifício individual. Por quê? Porque o absoluto, ele possui a natureza do absoluto. Já nós, que somos sujeitos individuais, somos sujeitos finitos. O absoluto é infinito. Já nós somos finitos. E como nós podemos, nós sendo sujeitos finitos, como nós podemos refletir aquilo que é infinito? Somente através do sacrifício do finito, ou seja, somente através do sacrifício do si mesmo. É por isso que não há como você realizar... é por isso que você não há como você realizar o ato de amor sem o sacrifício de si mesmo. Por quê? Porque o absoluto requer... o absoluto, para ele ser absoluto, ele requer que você saia do que não é absoluto, do que é finito. O infinito requer... para você chegar no infinito, você precisa sair do finito. E como você sai do finito? Sacrificando o finito, ou seja, sacrifício de si mesmo. Eu vou repetir a frase. O absoluto precisa do subjetivo, ou seja, o sujeito, para se realizar neste plano. Daí o paradoxo. E o paradoxo não se realiza sem a necessidade do sacrifício do eu para com o todo. A única forma de realizar o infinito através do finito é deixando que o finito pereça para assim o infinito se realizar, ou seja, autossacrifício, ou seja, Yehoshua, por exemplo. Yehoshua, Siddhartha Gautama, que deixou o próprio ego agonizar até atingir o Nirvana, Mahatma Gandhi, que se deixava ser espancado, que realizou uma revolução na Índia, deixando todo mundo ser espancado, e assim ele... Cara, a história da Revolução da Índia, aliás, é algo que eu acho fascinante, sabe? Um sujeito convenceu uma população inteira a não retribuir os ataques vindo daqueles que... das autoridades, no caso, dos ingleses, que eram os que fizeram... como que é? Colônia? Isso, colônia. O que colonizaram a Índia... convenceu uma população inteira a não retribuir os ataques daqueles que queriam obrigá-los a voltar às atividades. Convenceu uma população inteira a retribuir os ataques das autoridades inglesas simplesmente com nada, com o silêncio, sabe? Isso é amor, isso é amor. A resposta natural para quando alguém te bate é ou você se afastar dessa pessoa, caso você ache que você não consiga ganhar dela no soco, ou você partir para cima dela. Essa é a resposta natural, essa é a resposta biológica para quando alguém te agride. Agora, você conseguir sair disso e você conseguir simplesmente responder à violência com o silêncio, porque o alto amor, o amor, ele é dirigido ao outro, mas o amor não significa sadomasoquismo. O amor não significa... É o que eu tava falando, por exemplo, do exemplo do gato. Você não precisa gostar do gato cagando na tua casa, mas você também não precisa matá-lo. O amor, ele é o amor ao próximo, mas também é amor a si mesmo, porque se ele não está... Se ele está contido em tudo, mas não está contido em si mesmo também, é uma contradição, porque você também é parte do todo. Então, essa é a resposta, por exemplo, no caso da Revolução Indiana, do Mahatma Gandhi, deles terem se recusado a seguir as ordens, simplesmente permanecendo em silêncio, simplesmente apanhando e não fazendo nada. Isso, para mim, é um exemplo supremo do que seria o amor. Por quê? Porque a resposta biológica seria eles retornarem e atacarem quem estava agredindo eles,
e uma resposta irrealista, que simplesmente não, que seria uma resposta simplesmente desumana, que tornaria até o amor algo até desumano, seria eles, sabe, eles pedirem para matar eles, eles começarem, os ingleses começar a bater nos indianos e falar, não, eu quero que você me mate, eu quero que você me espanque até eu morrer. Isso daí também seria desumano, isso daí não seria amor, porque você está jogando fora o eu sem necessidade, e você está quebrando, você não está seguindo um paradoxo. Para você realizar o amor, você deve seguir o paradoxo do autossacrifício. Mas esse autossacrifício só deve ser realizado quando há necessidade de se realizar. Quando não há necessidade de se realizar, você está quebrando o paradoxo, você está indo contra o paradoxo, você está agindo de maneira que não é basicamente amor, porque simplesmente o amor, para ele se realizar, ele precisa do subjetivo. Se você quebra, se você exclui o subjetivo, se você busca aniquilar o subjetivo, você também está aniquilando o amor. Ou seja, o amor é o que eu estou falando. O absoluto, ou seja, o amor, ele precisa do subjetivo, ou seja, do sujeito, para se realizar neste plano. E se você quiser a exclusão do sujeito, se você cai num extremo, sabe, de não querer a tua própria vida, de não querer a tua própria autopreservação, você também tá excluindo o amor, porque o amor precisa do sujeito. Então, para o amor continuar se realizando, você precisa de si mesmo. É óbvio que é o que eu estou falando, você também vai precisar se autossacrificar, mas você vai precisar se autossacrificar e também se automanter, para o amor continuar se realizando. Enfim, esse é o grande paradoxo, essa é a grande dificuldade da realização do amor. O amor é a saída do solipsismo para algo que vai além do solipsismo, ou seja, é a saída do nosso solipsismo, do sujeito A1, Z2, B3, B4, asterisco, para a entrada no solipsismo do outro sujeito. É você sair do sujeito A1, Z2 para entrar no sujeito D4, 5, 8. Para você entrar no outro sujeito Z1,7. Ou para você entrar no outro sujeito jogo da velha X9, 3 ponto. Para você entrar no outro sujeito, para você entrar na tematicidade do outro sujeito de tipo X1, cobra, para você entrar na tematicidade do outro sujeito, do sujeito Sagitário 5, Lua 7, Sol 1,00 ponto, sei lá, enfim. É aí que está a possibilidade de transcendência do solipsismo. Quando se age com amor, você sai do sujeito A1, Z2, B3, B4, asterisco, e você vai para os outros sujeitos e você vai para as outras formas de vida. Você quebra o teu solipsismo. Ao contrário da solução materialista, que vai exponencializar tuas capacidades individuais, vai exponencializar tua capacidade de visão, vai exponencializar tua capacidade de audição, vai exponencializar teu tato, vai exponencializar XYZ, o amor é muito mais uma capacidade de humildade do que o transhumanismo. O transhumanismo ele exponencializa as tuas capacidades, o amor cala as tuas capacidades. O amor é a unidade de ordem transcendental. E para finalizar tudo aquilo que eu estou falando, existe uma frase nesse livro, As Obras do Amor, do Kierkegaard, que me marcou profundamente quando eu li esse livro, que é a seguinte frase: o amor se cala perante a multidão de pecados. Isso é amor. O amor se cala perante a multidão de pecados. Você não deve se autossacrificar, mas você também não deve condenar, porque as coisas seguem o seu fluxo, as pessoas são da forma como são, e quem é você para querer mudar o fluxo? Quem é você para querer mudar as coisas? Cada um possui a sua própria ordem de coisas. Por mais que você possa discordar ou falar, sabe, isso não é burrice, ou eu não aceito isso vai contra as minhas crenças, mas você simplesmente entender que por mais que você não veja sentido, a outra pessoa veja sentido nisso, e você aceitar isso, não necessariamente você querer que tal pessoa seja seu vizinho, não tô aqui sendo a favor de imigrante, mas assim, você simplesmente aceitar que existem outras posições além da tua posição, você aceitar e você falar, ok, e eu não posso fazer nada
com relação a isso, eu não devo fazer nada com relação a isso, isso é amor. Certamente vão. Ai, cara, já vão ver os caras. Então você tá defendendo com o Code, por exemplo. Pelo amor de Deus, cara. Existe uma gigantesca de. Cara, tematicidade. Tematicidade. Sabe? A minha esposa, ela ama somente a mim mesmo. E ela não pode transpor esse amor para os outros indivíduos. Porque isso seria quebrar a tematicidade. O amor é também tematicidade. Tematicidade, deixe o sujeito viver, deixe a aranha continuar viva, deixe a árvore continuar ali, contanto que isso não inflija a possibilidade de quebrar também o teu ser. Contanto que não quebre o teu ser, deixe. Deixe o indivíduo acreditar em aborto, deixe o indivíduo, sei lá, a feminista, deixa a feminista ser feminista, deixa o sujeito ser de esquerda ou de direita, ou ser cristão, ou ser da puta que pariu. Deixe, aceite que você é um sistema complexo de crenças e que o outro sujeito também é um sistema complexo de crenças. E que quem tem razão, não sei, isso é discussão de ego, isso não é amor. O amor é transcendência. O amor é algo que não pode ser explicado. O amor é semelhante à natureza do absurdo. O amor é semelhante ao tal. O amor é transcendência. O amor é algo que se justifica em si, que se justifica a priori. E não sei se pode se justificar a posteriori, acho que não. O amor é algo que se justifica a priori e não a posteriori. O amor é absurdo, o amor é o salto da fé, o amor é o sacrifício do eu perante os outros. É a humildade de reconhecer que você não é nada e que as outras pessoas são alguma coisa que podem ajudar você no seu nada. Nós somos seres naturalmente miseráveis e nós nos colocarmos na posição de amar a miséria humana, isso é um ato de amor. Nós nos colocarmos na posição de respeitar toda forma de vida, seja ela humana ou não humana, isso é um ato de amor, que eu vou explorar mais a fundo no PDF que eu pretendo escrever futuramente. E enfim, podem me chamar do que vocês quiserem, falar que eu estou sendo irreal, falar que eu estou falando de uma realidade distante para a maioria dos seres humanos. Sim, estou. Por isso que só existiu um Yehoshua, enfim. É uma realidade distante para a maioria dos seres humanos. É difícil pra caralho amar os outros seres humanos. E é por isso que o amor é tão difícil. É por isso que o transhumanismo vai vencer. Porque é mais fácil você exponencializar as tuas potencialidades do que você calar as tuas potencialidades. Você calar as tuas potencialidades é um exercício até sobre-humano. Nós nos calarmos é um exercício sobre-humano. O amor se cala perante a multidão de pecados. E é isso, acabou a série. Eu tô cansado. É isso. Beijos.